Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos visitando na página da Casa do Saber no Facebook. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou jornalista, diretor da Casa do Saber. Queria dar as boas-vindas a você que está chegando, que está entrando. Nós temos mais uma live, a maratona de lives do Saber, que a Casa do Saber tem realizado nesses dias de epidemia do Covid-19, pandemia, como definiu a Organização Mundial de Saúde. Portanto, bem-vindos todos. Hoje, essa é a segunda live que nós realizamos no dia de hoje. Já tivemos uma live mais cedo com o psicanalista Pedro de Santi para discutir ansiedade, resiliência e temas ligados, vamos dizer assim, à complexidade da situação no ponto de vista subjetivo. Nós hoje vamos receber a especialista Marina Neumann, que vai nos falar sobre mindfulness, gestão das emoções e manejo do estresse. Você não sabe o que é mindfulness, ou você já sabe, e você está no lugar certo. Daqui a pouco nós vamos conversar com a Marina Neumann sobre esse tema. Uma coisa importante a lembrar é o seguinte: se você tem algum amigo, alguma pessoa que deseja assistir a essas lives, mas não tenha Facebook, ou não tenha esse acesso às redes sociais, tem gente que não gosta, tem gente que não participa de nenhuma rede social, a partir de agora nós estamos também transmitindo essas lives diretamente pela web, pela internet, diretamente pelos programas de navegação na internet, na página, na homepage, como se chama, da Casa do Saber. Isso quer dizer www.casadosaber.com.br/SP. A mesma página onde você compra ou você acessa os cursos da Casa do Saber para saber qual é a programação da casa. A partir de agora, nós estamos transmitindo também lá, diretamente. Assim. Então, se você não participa ou se conhece alguém que não participa de rede social, no Facebook, a pessoa agora pode ter acesso direto por lá. Como é uma novidade, nem muita gente sabe, então, por favor, envie para os seus amigos, para os seus conhecidos, essa novidade da Casa do Saber. Essa sequência de lives que nós estamos realizando já começou já na semana passada, uma verdadeira maratona, e continua pelo fim de semana e vai até a semana que vem, onde já há A segunda foi para discutir China, a origem do chamado vírus na China e suas consequências geopolíticas e culturais em relação à imagem que se tem da China no Ocidente, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, e as tensões geradas por isso. E também para discutir as lições relativas ao combate ao vírus e à epidemia, à pandemia lá na China, aparentemente bem-sucedidas. Isso foi na sexta-feira. Depois, na segunda-feira, nós tivemos um encontro com Paulo Saldiva, médico, patologista e especialista em doenças respiratórias, para discutir as características dessa doença no Brasil e desse vírus, da maneira como se combatem essas epidemias e como se tenta restringir seus impactos. E a gestão, vamos dizer, desse combate que está sendo realizada no Brasil, objeto de imensa polêmica, e também em São Paulo, especificamente. Nós discutimos até como se fazem autópsias, né? E patologia, e como é que se faz o estudo patológico desse vírus. Depois nós tivemos um encontro na terça-feira com duas pessoas para discutir aí um novo tema, o impacto do coronavírus em certas comunidades muito relevantes. Primeiro, a comunidade de saúde nos hospitais
com Silmara Garcia, infectologista. E depois, em seguida, juntamente na mesma sessão, com Gilson Rodrigues, presidente da União dos Moradores de Paraisópolis, aí discutindo as condições de manejo dessa epidemia numa comunidade tão complexa, onde é tão, vamos dizer assim, frequente o contato e tão difícil conseguir realizar um isolamento eficaz, que haja adesão da população e que se possa obter algum êxito, dadas as dificílimas condições de saúde, de higiene e sociais de maneira geral. Finalmente, ontem nós tivemos uma discussão sobre gestão de catástrofes humanitárias com a especialista Renata Anderson, lá de Ohio, lá de Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos, onde se discutiu a extensão e o pânico gerados por essa pandemia, as suas repercussões preocupantes, sem dúvida nenhuma, muito preocupantes, e a maneira como se pode evitar e controlar catástrofes humanitárias com essa repercussão, levando em consideração também a experiência que ela tinha nos Médicos Sem Fronteiras. Hoje vamos discutir com Marina Neumann, ou tratar com Marina Neumann, o tema de mindfulness. Antes disso, a Marina Neumann já está nos esperando aqui, já está a postos. Antes disso, eu queria chamá-los todos a baixar, aderir por 30 dias gratuitos ao aplicativo Casa do Saber On Demand, que está disponível na App Store e na Play Store. É uma espécie de Netflix do saber à sua disposição, para que você possa aproveitar o conteúdo de mais de 120 cursos que estão lá colocados, gratuitamente por 30 dias. Aproveite a epidemia, se é que é possível dizer assim, para se engrandecer profissional e pessoalmente. São 120 cursos, conheça esse conteúdo lá. Já foram baixados mais de 110 mil cadastros, mais de 110 mil versões desse nosso aplicativo em menos de uma semana. É isso. Feitos os anúncios, vocês já estão aqui na nossa live, e eu queria, então, dar as boas-vindas à Marina Neumann e apresentá-la. Ela é especialista em Mindfulness pela Escola Paulista de Medicina, ensinou meditação e mindfulness na Tailândia, na New Life Foundation, centro de recuperação baseado na mindfulness, em mindfulness. Ela é instrutora formada pelo Search Inside Yourself Leadership Institute, Mindfulness Training International, com certificações em mindfulness para promoção de saúde, prevenção de recaídas, mindfulness para escolas e mindfulness para pacientes com câncer. É também Executive Coach certificada pelo Marshall Goldsmith Stakeholders Center. Eu estou sabendo que a Marina Neumann vai, inclusive, exercitar certas técnicas e certas práticas hoje conosco aqui. Então, isso será uma sessão muito especial, específica, muito necessária e de muita descoberta. Marina, muito obrigado, boas-vindas, muito obrigado pela sua presença. E eu queria lhe perguntar o básico, né? O que é mindfulness, para que serve e qual seria a sua utilidade específica nesse momento? Boa noite, Mário. Boa noite a todos presentes. É uma alegria estar de volta à Casa do Saber, ainda que virtualmente. Então, vamos lá. Mindfulness se traduz aqui no Brasil por atenção plena ou consciência plena, que nada mais é que esse estado mental da gente estar presente, né? A tendência da grande parte das pessoas é sempre estar com o pensamento numa coisa diferente daquilo que está fazendo, né? Preocupado com o futuro, com as incertezas, nessa fase ainda mais, né? Ou relembrando o passado e perdendo o que está acontecendo naquele momento.
Então, mindfulness é essa prática da gente trazer a atenção para o momento presente. Eu gosto muito de uma definição de mindfulness, do Mindfulness Initiative, que é um projeto do Reino Unido, de levar essa atenção plena para diversos segmentos da sociedade, que diz que mindfulness é prestar atenção no corpo, na mente e no ambiente, com curiosidade e gentileza, né? Então, é olhar para as coisas como se fosse a primeira vez, né? E não com aquele viés que acho que eu já sei e tal. E por que isso é tão relevante, né? Tem um estudo de Harvard, como a grande parte das pessoas sabe, Harvard adora estudar felicidade, né? Então, eu acho isso um estudo muito relevante. E eles consultaram milhares de pessoas no mundo todo, através de um aplicativo onde perguntava o que você está fazendo, o que você está pensando e como você está se sentindo. E, resumindo o trabalho, foi escrito um artigo que é The Wandering Mind is an Unhappy Mind. A mente que vagueia é uma mente infeliz, né? Então, quanto mais a gente está com atenção naquilo que a gente está fazendo, né, no momento presente, melhor é o nosso estado emocional, né? Então, aí entra a importância da prática. E agora, em março, recente, tem menos de 2 semanas, a parte de saúde da Harvard University publicou um artigo, né, que é a gestão dos medos e da ansiedade acerca do corona. E uma das coisas que ela recomenda para gerenciar e lidar com essas emoções turbulentas e tão variadas, né, é a prática de mindfulness, né? E mindfulness inclui a aceitação daquilo que está acontecendo, né? Então, às vezes, a gente quer negar, não, isso não está acontecendo, vai mudar e tal. Então, como a gente consegue fazer amizade com essas emoções, né? Então, como a situação não muda, o que a gente pode mudar é como a gente se relaciona com o que está acontecendo dentro da gente e externamente. Então, de uma maneira mais simples, né, mindfulness é sair do piloto automático para estar num estado mais consciente, né? Um exemplo onde isso se torna muito presente agora. Quantas vezes uma pessoa coloca as mãos no rosto, né? Às vezes é totalmente inconsciente, né? E arruma o cabelo, arruma o óculos, põe a mão na boca. E se a gente está consciente, está atento, eu posso parar. Nossa, percebi o que eu estou fazendo e vou fazer. E não vou atuar nisso, né? Então, hoje, como a gente sabe que a grande forma de contágio é através das nossas vias, né? Olhar, nariz e boca, né? Evitar colocar a mão no rosto é extremamente importante, né? Porque a gente não consegue estar lavando a mão 100% do tempo, né? Nem com elas imersas no álcool gel. Então, perceber esse movimento do piloto automático é extremamente relevante. Isso a gente pode levar para diversas situações, né? Por exemplo, está no cinema ou agora em casa, né, assistindo Netflix, que não pode ir ao cinema, com um balde de pipoca, né? Se eu não estou atento, não estou consciente, quando eu vejo, acabou o balde e eu nem percebi, nem saboreei, né? Então, é nisso que a prática pode nos ajudar. Nesses tempos, a prática já era relevante muito antes, né? A gente tinha, alguns anos atrás,
a publicação da Organização Mundial de Saúde, que os estados, que a depressão e outros desafios da saúde mental, como ansiedade e outros transtornos, estariam no topo da lista das doenças em 2020. Bom, a gente chegou em 2020, já tinha essa previsão, mas o corona, então, a gente realmente precisa cuidar da saúde mental e emocional e física, que a prática regular de mindfulness pode nos ajudar. Quando a gente está extremamente estressado ou ansioso, o que a gente vê através dos estudos até de imagem do cérebro é quem entra em ação é o nosso cérebro mais primitivo, né? Que está feito para nos defender de ameaças reais ou imaginárias, né? E aí o que acontece? A gente perde o acesso aos nossos recursos mais internos, né? Eu estou só na reação e no instinto. Então, a prática de mindfulness vai ajudar a gente a regular essas emoções e acalmar o nosso sistema nervoso, né? E ativar o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso cérebro mais inteligente ou mais nobre, né? E também o cérebro que lida com as emoções, né? Então, não é só na reação, e esse instinto de proteção gera uma descarga de hormônios e adrenalina, cortisol, que a gente precisa descarregar, né? Então, a gente precisa incorporar essas pausas ao longo do nosso dia para conseguir não ter os efeitos tão negativos do excesso de estresse, né? Ele é um contraponto com isso. E já que está todo mundo em quarentena, né, a gente fala, já que a gente não pode ir lá fora, então a gente pode vir aqui para dentro, né? Então, também é uma ótima oportunidade da gente trazer esse olhar mais interno, né, de conhecer os nossos padrões mentais, conhecer as nossas emoções, né, e também como a gente se relaciona com as outras pessoas. A gente diz que mindfulness é a base do desenvolvimento da inteligência emocional, né? Então, se a gente olha os quadrantes de inteligência emocional, começa com autoconsciência, que mindfulness é autoconsciência pura, né? Eu estou o tempo inteiro observando o que está acontecendo no meu corpo, o que está acontecendo nos meus pensamentos, o que está acontecendo nas minhas emoções, né? E uma vez que eu tenho essa consciência, eu vou desenvolvendo maneiras de regular essas emoções, né? Quando eu tenho esse conhecimento em relação a mim, eu começo a aplicar isso em relação aos outros. Então, o mindfulness e a gestão emocional não é só sobre mim, né? É sobre como eu me relaciono com as outras pessoas e com o nosso ambiente, né? Então, esse desenvolvimento de empatia, né? Então, hoje a gente vê esse movimento grande também da gente se preocupar não só com a gente, com os nossos familiares próximos, né? Mas também com todas as pessoas ao nosso redor. Os grupos de risco, os idosos, os que têm as comorbidades que tornam o vírus ainda mais perigoso, né? Como eu posso ajudar meu vizinho que não pode sair nem para ir na padaria, né, e trazer isso. Então, isso só é possível quando eu tenho esse conhecimento e reconheço essas emoções em mim também, né? Lembrar que todos nós somos humanos, né? Então, mindfulness traz
esse olhar do que a gente fala de humanidade compartilhada, né? Todos nós temos medos, todos nós sofremos e todos nós temos os nossos momentos de felicidade e de alegria, né? Então, se eu posso pensar, né, num hospital que a equipe toda lá de médicos também está extremamente estressada, com medo, como a gente pode fazer para ajudar isso, né? Então, às vezes eu ouço pessoas falando, não, a prática de mindfulness faz a pessoa ser muito isolada, ao contrário, né? É só o começo para desenvolver essa relação aí com os outros. E a gente tem falado muito em distanciamento social, né? Eu não gosto desse nome, eu acho que a gente devia falar em praticar o distanciamento físico, né? Mas, por exemplo, hoje a gente está aqui conectado com um monte de pessoas, né, através da tecnologia. Já tenho happy hours marcados com amigos, cada um vai trazer a sua comidinha, a sua coisa, e a gente vai estar junto, né? Então, a gente precisa manter essa conexão social e emocional, mesmo sem o contato, a proximidade física, né? Esse isolamento pode exacerbar esses sintomas que a gente tem de medo, de ansiedade e de estresse. Então, esse é o convite. Marina, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, Mário. Eu não quero te interromper, mas eu já tenho umas perguntas aqui para te fazer. Quando você tiver liberada, você me dá um toque para eu encaixar. Pode fazer. Eu ia sugerir da gente começar a fazer uma breve prática. Então, eu faço as suas perguntas. Vamos fazer uma prática. As perguntas que eu tenho que fazer, eu não sei se você encaixa como você quiser. Eu ia te perguntar se mindfulness depende da vontade e da consciência, ou se é alguma coisa... se é possível fazer à distância. Acho que você já vai responder essa pergunta na prática. Se há um longo caminho a trilhar no mindfulness, ou se é uma coisa simples. E se observar, o que você quer dizer com isso? É se julgar? E quanto de julgamento entra nessa observação? Não sei se eu estou colocando perguntas impertinentes. Não, são todas pertinentes, eu só não sei se vou lembrar de todas as 4. Vamos por partes. Eu queria te dizer, quer dizer, sem qualquer objetivo de fazer humor, mas dizer que a partir da sua explicação, eu próprio já desenvolvi uma certa consciência da minha atitude, porque, como você explicou, eu comecei eu próprio a reparar em mim mesmo. Aí você faz como você quiser. Tá. Quando a gente fala em observar, é realmente observar com neutralidade, né? Sem julgamentos, né? Então, não é assim, estou fazendo certo, fazendo errado. Isso... Por exemplo, tem muita gente que associa mindfulness com não ter pensamentos, né? E não é isso. Estou fazendo errado porque eu estou pensando. Não, não é isso. Então, é só observar o que realmente está presente, né? Para a gente lidar tanto com o que é agradável como o que é desagradável com mais naturalidade. Em relação ao tempo, né, pode ser uma jornada de uma vida inteira, né? A gente está sempre praticando e desenvolvendo e alcançando níveis mais profundos. Mas o que eu vejo com os alunos, normalmente quando a gente faz, por exemplo, os programas de 8 semanas,
né, que são os treinamentos introdutórios, já na segunda semana a gente percebe e ouve os relatos, né, das pessoas já sentirem diferença no sono, em como reage, né? É bastante interessante isso. Então, é claro, depende, práticas curtas têm um efeito mais imediato, né? E o que acontece é com a prática regular, o nosso cérebro sofre alterações, né? Quais são as áreas do cérebro que são mais ativadas ou as que são menos ativadas? Então, a gente vai também mudando, a nossa baseline, nossa linha de base vai mudando, né? Que mais? Se a gente pode praticar à distância, né? Claro, né? Então, tanto turmas presenciais como à distância, a gente tem algumas opções de aplicativos também, né? Que eu acho legal como uma introdução, né? Mas nada substitui também ter um instrutor, né? Para que você, a partir da sua experiência, possa compartilhar e tirar esses mitos. Estou fazendo errado, estou sentindo desconforto, o que eu posso fazer, né? Então, eu acho que não substitui isso. Algumas pessoas têm uma disposição genética até a ter esse estado de uma forma mais natural, né? Eu até brinco que o melhor professor de mindfulness que alguém pode ter é um bebê na família, né? Porque o bebê não está preocupado com o que vai acontecer amanhã, né? Ele está com fome, ele vai se expressar naquele momento, estou com fome, e vai estar conectado com a pessoa que está alimentando, né? Então, a gente, com essas distrações, excesso de estímulos, acaba perdendo essa capacidade que a gente já tem, que é natural. Então, para retreinar o nosso cérebro, né, o nosso cérebro é viciado em pensamentos, né? Então, o cérebro, a mente foi feita para pensar, né? Não é que a gente não queira pensar, eu só não quero me perder nos pensamentos. Então, quando eu falo observar, é perceber, ó, pensamento chegando, pensamento indo, né? E não entrar numa cadeia de pensamentos que nem... Às vezes a gente entra no computador, abre uma janela, depois clica um link, vai para uma outra página, depois para outra. A mesma coisa a gente faz com os pensamentos, né? Então, eu não quero... Quando eu vi, passou 10 minutos, nem sei aonde estava, né? Não, volta e traz a atenção, né? Então, a gente retreina a mente estar presente. Qual das suas perguntas eu deixei de responder? Eu perguntei para você, Marina, se dependia de vontade e de consciência, isso. Ou se é possível treinar essa vontade, essa consciência também. Certas pessoas têm mais força de vontade que outras. Como é que funciona essa vontade ligada ao mindfulness? É como qualquer novo hábito, né, que a gente quer desenvolver, né, seja desenvolver uma rotina de exercícios físicos ou de uma alimentação mais saudável. Todo mundo sabe que é bom, né? Como faz, mas alguns vão levar aquilo adiante ou não. Todo mundo pode treinar e se beneficiar, né? Tem alguns casos que a gente não recomenda, né? Por exemplo, pessoas que estão num episódio de depressão mais séria ou alguns casos mais psicóticos, porque isso pode trazer, exacerbar esses sintomas, né? Então, sempre que tiver em algum tipo de
de pico de crise, não é recomendado isso. Fora isso, eu já dei aula para criança de 6 anos, né? E para idosos, né? Então, não tem isso. Realmente dá vontade. Eu acho que é mais o começar, porque o que eu vejo é quanto mais as pessoas vão praticando regularmente e vão sentindo em si os benefícios, né? Isso é o próprio estímulo para dar a vontade aí que você falou. Quer dizer, eu estou doido para fazer a prática, mas eu também sou curioso, então eu não consigo aguentar para entender o mecanismo da coisa. Dizer, a consciência do meu pensamento substitui um certo hábito, é isso? A minha observação, ela acaba substituindo e desligando um certo hábito de antecipação ou de memória repetitiva, digamos assim. Exatamente. E obsessiva. É por aí um pouco. É por aí. O que a gente nota é que quem não pratica é como se todos os pensamentos estivessem misturados, né? E com a prática a gente vai desenvolvendo assim, mais um observador disso. Então, a gente usa algumas técnicas, o treino mental ou meditação, de atenção focada, né? Então, eu foco minha atenção na respiração, ou foco a atenção nas sensações do meu corpo, ou nos sons externos. Então, o que acontece a gente vai ver juntos daqui a pouco. Eu estou prestando atenção em alguma coisa, vem um pensamento, minha mente se dá uma viajada. O que acontece é que com o treino, a gente percebe cada vez mais rápido que a gente deu essa viajada. Então, eu posso voltar para ver o que está acontecendo no meu corpo, na minha mente e no ambiente externo. Vamos para a prática, então. Então, vamos. Então, vou convidar todo mundo a se sentar, de preferência com a coluna mais ereta. Pode descansar as mãos normalmente sobre o colo, os ombros relaxados. Você pode fechar os olhos, se isso é confortável para você, mas você também pode deixar os olhos semi-abertos, olhando para um ponto à sua frente. Então, essa é a prática que a gente vai fazer, a chamada prática dos 3 passos. Então, o primeiro passo é como se fosse uma selfie, mas uma selfie interna. Então, vamos começar com 1 ou 2 respirações mais profundas. Soltando o ar suave e lentamente. E deixando a respiração fluir naturalmente. Perceba como o seu corpo está se sentindo agora. Que sensações no seu corpo você pode perceber? Talvez alguma tensão ou dor, às vezes um formigamento, a temperatura. Que tipos de pensamentos estão presentes?
E também veja se há alguma emoção que você possa nomear. E veja no seu corpo que sensações estão conectadas com essa emoção. As nossas emoções sempre têm uma expressão fisiológica no corpo. E agora deixando passar tudo isso, ou que permaneça no fundo da mente, trazendo toda a sua atenção para a sua respiração. Perceba o seu abdômen inflando na inspiração e relaxando na expiração. Veja se é possível fazer a expiração um pouco mais longa que a inspiração. Isso ajuda nosso sistema nervoso a se acalmar. Em algum momento, a sua mente pode se distrair com um pensamento ou algum som externo. Simplesmente note isso e, com gentileza, traga sua atenção de volta para a sua respiração. Sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. Então, essa atenção mais focada, fechada, é o nosso segundo passo. Agora a gente vai para o terceiro passo, que é uma preparação para a transição para as nossas próximas atividades. Então, sinta o seu corpo em contato com a cadeira, ou com a superfície onde você está apoiado. Sente suas mãos em contato com o seu colo, seus pés apoiados no chão. Talvez toques mais sutis, como a roupa tocando a pele, o ar tocando as partes descobertas. E os outros sentidos. Você percebe algum cheiro, algum sabor na sua boca. E abrindo o seu campo de consciência para incluir os sons. Podem ser sons internos, sons externos. Simplesmente deixando ele chegar aos seus ouvidos. E lentamente abrindo os olhos, percebendo o seu entorno. E no seu tempo
movimentando o corpo, relaxando a postura, se desejar. E perceba como você está agora, se essa pequena pausa fez alguma diferença. Então, essa é uma prática breve que a gente usa como uma das primeiras práticas. E como ela tem essa estrutura, eu espero que com isso as pessoas consigam praticar. Se você tem 1 minuto, você pode fazer os 3 passos em 1 minuto. Se você tem 5 minutos, você pode fazer ela em 5 minutos. Né? Então, é olhar esse externo, foca na respiração e aí a minha relação com o ambiente externo. Então, são esses 3 passos, né? Para essa prática, sim. A gente tem outras práticas que a gente explora de outras maneiras, né? Que eles são uma espécie de mergulho e despertar, né? Uhum. Uma espécie de caminho de interiorização, consciência, percepção, né? Exatamente. E tem uma coisa que é muito forte mesmo, não é? Um mundo muito gigante de acesso a uma imensidão de informações. Uhum. É muita Por coisa. Tem exemplo, gente que fala meditação, né? Que eu não consigo parar e ficar fazendo nada. Né? Mas esse nada é um nada ativo, né? Porque tem muita coisa acontecendo. Exatamente. E é quase complexo acessar todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo com você. Não é? Pode ser uma coceirinha, pode ser a sua postura, que insiste em se insinuar sobre você, mesmo que você tenha consciência dela, a sua respiração. Uhum. Enfim, todo um mundo de Os detalhes. pensamentos. E os pensamentos, as emoções, não é? Como eles se insinuam e capturam as antecipações, os medos. Uhum. E é uma plenitude de sensações. Mesmo essa, de uma maneira, eu imagino que essa prática que você tenha orientado seja uma prática inicial e superficial. É isso. Mesmo nesse plano, já dá para perceber que há uma espécie de nova relação consigo mesmo e com o mundo. Principalmente consigo mesmo, porque o mundo se dá dentro da gente. E como a gente não pode mudar o mundo, a gente muda a nossa relação com o mundo, né? Então, é isso que é o fazer as pazes com os nossos pensamentos, com nossas emoções, né? Não se apegar a eles de uma forma compulsiva, né? Eu reconheço que eu tenho medo, ou que eu tenho ansiedade, ou que eu tenho felicidade, ou qualquer coisa, né? Mas eu não deixo isso me escravizar, né? Então, eu quero fazer amizade com as minhas emoções, mas não quero ser escrava das minhas emoções e dos meus pensamentos. Então, por aí que começa o benefício. E
uma sensação que eu tive no final, ao final, é claro que não é uma complexidade, não é simples, não é nada simples. Nós não estamos falando de... Eu, pelo menos, não senti nenhuma remédio milagroso. Não tem milagre. Não tem milagre. É a mesma coisa que eu falo, ninguém fica fortão assistindo vídeo no YouTube, né? Você tem que ir para a academia, você tem que levantar peso, você tem que fazer. Para ter esses benefícios é a mesma coisa, a gente também precisa praticar, né? Reservar lá 5, 10, 15 minutos todo dia para fazer alguma das práticas, né? Tem uma pergunta que chegou aqui da Renata Kapitansky. Ela te pergunta, Marina, eu não sei se eu estou fazendo na hora certa. Ela pergunta sobre mindfulness. É fazer uma coisa de cada vez? É. Porque existe essa... A gente foi incutido com a ideia de que multitasking é maravilhoso, né? E que todo mundo pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo e tem essa ilusão que está fazendo as 10 coisas super bem, né? Na verdade, o nosso cérebro está sempre fazendo uma coisa só de cada vez, né? Mas quando a gente fica mudando de coisas, né? Eu estou aqui fazendo um trabalho, dou uma olhadinha no meu celular, alguém fala alguma coisa, eu perco tempo, né, mudando de uma coisa para outra, né? Então, estou conversando aqui com você. Aí, dali a pouco, a luzinha do WhatsApp piscou, vou lá olhar. Eu perco alguns segundos para mudar de assunto. Aí, quando eu volto... Isso fica muito claro quando você está lendo, né? Está lendo alguma coisa, vai fazer outra. Quando você volta, tem que voltar para trás, né? Você não lembra mais aonde está. Então, o mindfulness realmente tem isso da gente fazer uma coisa de cada vez, né? Porque a gente consegue prestar mais atenção, estar mais focado e, principalmente, gastar menos energia, né? Então, hoje em dia, a gente vê tanta gente sofrendo de burnout, né? É justamente porque fica fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, não tem consciência do corpo, do que está acontecendo, até que apaga mesmo, né? Essa experiência que eu tive na Tailândia, que eu voltei essa semana, eu tive contato com pessoas que estavam lá se recuperando de burnout, e é impressionante o quão debilitante chega a ser, né? De pessoas que ficaram paralisadas, de pessoas que não conseguiam mais dormir, né? Então passava dias sem dormir até que cai, né? E o processo de recuperação, ele pode levar 1 ano ou 2 anos. Então, não é só, tá cansado, é debilitante. Então, a gente realmente precisa cuidar de como a gente usa o nosso cérebro, né? E que o corpo não é uma máquina lá que vai funcionar até acabar. Então, a recomendação é: faz uma coisa, reserva um tempo, faz uma pausa. Tem uma técnica que eles chamam de técnica Pomodoro, ou em inglês Tomato Timer, né? Que prega que você faça 25 minutos de uma tarefa, 5 minutos de descanso, né? Com isso, você melhora a sua produtividade e tem menos cansaço mental. Eu ia te perguntar, ainda da Renata, e eu acho que você já respondeu, ela pergunta se as pessoas, os multitarefas estão para cair, quer dizer, se isso é uma coisa porque é o seguinte, não é? O mundo está cada vez mais multitarefas, demanda cada vez mais multitarefas, até o burnout, né?
Então, de novo, é uma questão de consciência, né? De saber que isso de fazer 10 coisas ao mesmo tempo é uma ilusão de produtividade. Tem uma brincadeira que a gente faz nas aulas que mostra o quanto eu perco de tempo fazendo isso, né? Então, se alguém quiser fazer uma aposta comigo, manda uma mensagem, eu faço o desafio depois. Aqui não dá para fazer, que eu preciso escrever na lousa. Legal. Realmente é uma luta contra o mundo, de certa maneira, né? Mas talvez com a consciência de que, para estar melhor nesse mundo, é preciso fazer uma negociação com o multitarefismo e tomar decisões. Tomar decisões, exatamente. Mais objetivas, que acabam levando você mais rápido para onde você quer chegar do que essa ilusão. Com certeza, mais rápido e gastando menos, que é importante. A Nádia Calfá, eu tenho mais perguntas para te fazer, inclusive queria falar alguma coisa sobre como é que aconteceu comigo, mas a Nádia Calfá pergunta qual é a diferença entre mindfulness e a meditação transcendental. Obrigado, Nádia. Mindfulness, na verdade, é esse estado mental de presença, né? de consciência, que a gente pode treinar através de alguns tipos de meditação, por exemplo, de atenção focada, né? Como eu coloquei. Mas, como o mindfulness, a gente fala que eu quero estar consciente do meu corpo, da minha mente, do ambiente, eu não uso recursos externos. Eu uso os meus pensamentos, o meu corpo, a minha respiração. A meditação transcendental, ela usa basicamente como ponto de atenção um mantra. Então, cada pessoa recebe um mantra específico, onde fica repetindo esse mantra constantemente. Então, esse foco de atenção é através de recitar esse mantra. Tem algumas outras tipos, porque meditação também é um guarda-chuva enorme, né? Então, sim, tem meditações, por exemplo, a gente vê no yoga, né? Sempre foto de meditação é sempre com os dedinhos assim, né? Em mindfulness, geralmente, como a gente quer estar mais presente, aterrado, a gente usa as mãos relaxadas, assim. No yoga tem os mudras, né? Que são essas posturas dos dedos. Ou práticas mais espirituais, né? Não, quero me conectar com alguma inteligência superior, alguma coisa assim. Depende das diversas linhas, né? A gente tem também mindfulness, como a gente pratica no mundo ocidental, especialmente, usa uma linguagem mais secular, laica, desvinculada de tradições religiosas. Né? Embora ele tenha vindo, né, nascido do budismo, hoje a gente respeita essas origens, essa tradição, mas tem uma linguagem diferente. Né? Então, tem diversos tipos de meditação. Mindfulness, a gente não fala só de mente, né? A gente está falando de mente, de corpo e de coração. Né? Então, não só das emoções, mas como a gente se relaciona com os outros. Então, a gente também usa algumas meditações que nesses tempos atuais são extremamente importantes, que a gente chama de bondade amorosa e as práticas de compaixão. Né? Pode repetir? São práticas que a gente chama de bondade amorosa e de compaixão, que são práticas de enviar bons votos para a gente mesmo e para os outros.
né? Por exemplo, em vez de um mantra qualquer, eu posso mentalmente repetir, né, para mim, que eu esteja saudável, que eu seja feliz, que eu esteja em segurança, né? Posso desejar para você que você esteja bem, que você esteja feliz, que você esteja em segurança, né? E posso desejar para todo mundo que todos nós estejamos felizes, que todos nós estejamos saudáveis ou em segurança, o que for pertinente para cada um. O que tem aí disso? Quer dizer, tem uma certa autoestimulação, certa autossugestão, ou você acha que tem um mecanismo realmente não explicado? Como que você sugere? O que a gente vê do lado científico, né? Cada vez mais tem vários estudos e programas de autocompaixão e de compaixão que mostram que essas práticas ativam áreas diferentes no cérebro, né? Então, por exemplo, a gente tem neurônios espelho. Então, se eu vejo você sentir dor, eu posso ativar a mesma área de dor no meu cérebro, né? Então, isso mostra essa conexão. Então, o fato de eu desejar algo bom para você ativa a minha área no cérebro relacionada à empatia, né? A gente pratica, não é para ser um bom meditante, né? A gente pratica porque a gente quer ter uma qualidade de vida melhor e quer se relacionar com os outros de uma forma mais saudável, mais empática, mais compassiva. Isso é muito interessante o que você está falando, e eu noto aí um mecanismo parecido com o mecanismo da arte, o mecanismo do espectador em relação à ficção, aquilo que acontece entre os personagens, onde muitas vezes o mecanismo da identificação com o herói que sofre, com o herói que vence, com o herói que... enfim, parece haver alguma similaridade nesse processo, em que o nosso cérebro também, ou a nossa emoção, não sei em onde localizar isso, identifica na situação e se coloca na situação por meio do herói ou do personagem, e que talvez isso tenha a ver com uma certa estimulação mesmo física nossa, neuronal, em algum lugar do nosso cérebro. Os estudos mostram quando a gente identifica, por exemplo, uma similaridade, né? Digamos, nós dois torcemos para o mesmo time, né? Isso já cria uma conexão maior do que alguém que torce para um outro time. Isso serve para política, para sexo, para gostos, para qualquer coisa, né? Então, uma das práticas que a gente faz é também identificar similaridades com os outros. Isso ativa o nosso lado empático, né? Então, quando eu sento para conversar com alguém, o que eu posso identificar de similaridade, né? Nós dois estamos de camisa de botão. Pode ser simples assim, né? Ou pelo menos, se eu não achar nada, lembrar que nós dois somos humanos. Então, já tem isso, faz uma grande diferença. Muito legal. A Mari de Rosa pergunta: e a diferença entre mindfulness e o Zazen? É Zazen? Eu estou falando Zazen, certo? Zazen. Eu nunca tinha ouvido falar, eu não sei nada, entendeu? É até bom para você explicar. O Zazen é uma prática do Zen budismo, né? A gente tem várias linhas dentro do budismo, uma delas é o Zen budismo, que eu digo que é uma linha bem clean de prática, né? O Zazen também é você sentar e manter a atenção na respiração, né? Normalmente, no Zazen, eles são mais rígidos assim, em relação à postura, né?
Então, em mindfulness, quando a gente está nas meditações, fala, você pode se mexer desde que você faça isso de uma forma consciente, né? Permaneça um pouco com o desconforto, porque a gente está treinando também a lidar com desconfortos, ou pelo menos ficar confortável com o desconforto, né? Porque a nossa vida está cheia de desconfortos. Então, tudo que a gente treina na meditação é para usar na vida real. O Zen, ele prega que para eu fortalecer o meu corpo, eu movimento. Para eu fortalecer a minha mente, eu preciso da imobilidade, porque eu percebo mais rápido os meus impulsos, né, de me coçar, de me mexer, de achar que eu não consigo mais. Então, eles também praticam mindfulness ou atenção plena, né, mas de uma forma muito mais focada, sempre de volta para a respiração, sempre de volta para a respiração. E com o mindfulness a gente amplia esse leque com práticas incluindo pensamentos, incluindo emoções, incluindo as sensações do corpo. Muito Mas eu bem. adoro Zen. Meus retiros eu geralmente faço nos templos Zen budistas. Eu acho que isso introduz a pergunta do Fábio Pinheiro Vanderlei, e pergunta, Marina, a respiração é a base do mindfulness? Respiramos muito errado? Não existe respirar certo ou respirar errado, né? Quando a gente está falando de mindfulness. A gente tem muita informação na nossa respiração. Então, se eu percebo que a minha respiração está curta, eu estou consciente de que ela está curta, eu não preciso consertar nada, né? Talvez o próprio fato de eu permitir que ela esteja como esteja, ela acaba se regulando e mudando, né? Mas a maioria das tradições começa sempre com essa atenção na respiração, porque ela também ajuda esse mecanismo de regulação do sistema nervoso e emocional. Mas, por exemplo, pessoas que estão extremamente ansiosas, às vezes prestar atenção na respiração aumenta o nível de ansiedade, né? Até dá a sensação de falta de ar, né? Então, aí a gente recomenda, traz sua atenção para algo externo, por exemplo, os sons ou as sensações do corpo. Então... Eu noto que há uma preocupação muito grande em conseguir obter o melhor de cada pessoa e não generalizar de forma muito descuidada, especialmente com as pessoas que estão, vamos dizer assim, em situações um pouco próximas do limite. Sim, não é? sim. Então, hoje a gente tem falado muito, estudado, eu particularmente tenho estudado bastante, até por conta dessa experiência lá na Tailândia, onde, sei lá, 80% das pessoas tem algum nível de trauma, né? Então, a gente tem que adequar as práticas de acordo com cada pessoa, né? Então, a gente fala trauma sensitive mindfulness, mindfulness sensível ao trauma. Então, por exemplo, tem gente que no começo não consegue praticar sentado, né? Então, a gente, vamos praticar caminhando, vamos praticar em movimento, vamos praticar deitado, né? Então, tem bastante formas aí diferentes. Eu tem algumas coisas que eu queria te perguntar. E sei que você talvez tenha uma outra prática para nós. Não sei se você tem uma outra, pensou em alguma outra coisa. Mas o que eu queria te falar é o seguinte: quando eu terminei esse pequeno exercício que você deu para nós, eu senti como se, bom, primeiro todas as dificuldades e a riqueza do exercício,
mas eu senti também, no final, uma alegria e algo como que uma espécie de otimismo. É uma sensação que acontece. Normalmente tem uma sensação de relaxamento ou de leveza, né? Muitas pessoas perguntam como eu sei que a minha prática está desenvolvendo ou está funcionando, né? Porque isso é bem sutil. E um dos indicadores, para quem gosta de indicadores, né, é o seu nível de felicidade, de satisfação, né? Então, quer dizer que tá envolvendo. Agora, também tem que tomar cuidado com expectativas, né? Porque algumas pessoas, não, eu só vou praticar quando eu estou estressado, ansioso, e aí termina a prática e não relaxou, né? Tem essa expectativa de que é um relaxamento. Não necessariamente. Você pode relaxar, é um efeito colateral muito bem-vindo, mas às vezes a minha mente está muito ativa, ou eu realmente não vou conseguir esse estado, né, de tranquilidade, ou de alegria, ou de leveza. Isso não quer dizer que foi uma má prática, né? Se a gente relembrar que mindfulness é a gente estar consciente do que está acontecendo, né? Então, eu estou consciente de que eu estou agitado, que eu estou preocupado, e aí eu vou poder reconhecer isso e buscar o que melhor me atende nesse momento. Talvez seja tomar uma xícara de chá, ou talvez seja conversar com alguém. Mas isso não quer dizer que a prática não funcionou, né? Ou que não foi uma boa prática. O Michel Correia pergunta: há um melhor momento no dia para iniciar a prática? Existe. Aquele que você vai fazer. Então, é de cada um, né? Não adianta eu falar para uma pessoa que é noturna que o melhor horário para ela fazer é às 6 da manhã. Sabe quando ela vai praticar? Nunca, né? Então, é olhar qual é o momento que encaixa na sua rotina, né? Porque o importante é manter a regularidade, né? Então, se eu consigo parar na hora do almoço, ou antes de dormir, ou logo que eu acordo, não importa, né? A melhor hora é aquela hora que você vai fazer. Você mencionou, ainda há pouco, trauma. Pessoas, e não há outra palavra para definir o que a gente está vivendo nos dias de hoje, com essa pandemia, e com o impacto que ela tem sobre as nossas vidas. Sim. Por mais que a gente queira negar e procure não sofrer, ou procure zonas de conforto ou de, digamos, alívio, não necessariamente não ficar preso na situação em que fomos colocados, por mais que a gente tente fazer isso e consiga, nós somos chamados a prestar atenção e a nos preocupar, ou temer, ou, enfim, as mais diversas reações acontecem. Não há uma só reação, não há como classificar a complexidade humana de um jeito assim tão simples. Mas o fato é que nós estamos convivendo com uma espécie de estresse traumático. Sim. O que nos leva, não sei você, mas me leva a ficar aqui em casa, isolado. Já não sei mais, perdi os dias. E tantas pessoas a fazerem isso, outras não, mas de certa maneira é quase que inevitável que participem da mesma situação, não é? Então, como é que a gente enfrenta isso de uma maneira, vamos dizer assim, organizada, focada e, digamos, técnica, se é que é possível falar desse jeito? Assim, é fato que
todo mundo vai sair, né, ter esse impacto desse trauma coletivo, né? Não só individual, mas o coletivo também. Então, para os efeitos não se tornarem crônicos, né? A gente realmente precisa ter formas de deixar isso processar, né? Então, seja através de mindfulness ou de outras terapias mais corporais, né? Como experiência somática ou TRE, que é exercícios de liberação de estresse e alguma coisa a gente precisa fazer, né? Porque senão isso é como uma energia acumulada dentro da gente que vai manter o sistema nervoso em estado de vigilância constante. Então, é fundamental que as pessoas tenham práticas, né, para liberar essa energia que fica acumulada no nosso sistema nervoso, né? Seja na meditação, seja na yoga, seja num esporte, seja em processar, em conversar, né? Na natureza, a gente vê, por exemplo, os animais, quando sofrem algum trauma, né, uma ameaça de vida, quando passa, normalmente eles tremem, né? Então, a gente tem esse mecanismo também de liberar. Só que falou, não pode, às vezes, por exemplo, sofreu um acidente de carro, né? A pessoa está lá tremendo, não, fica bem, deixa a pessoa tremer, é o corpo soltando isso, porque se não deixa soltar, isso vira, por exemplo, na guerra, né, que a gente tem estresse, estresse pós-traumático, a síndrome dos... Então, é fundamental que todo mundo encontre aí formas de processar e liberar essa energia que se acumula aqui. Uma coisa, uma coisa óbvia, né, que todos nós podemos perceber, né, Marina, é essa ideia de proteção, né? Que a ideia assim, quase próxima da paranoia, que é a ideia seguinte: olha, alguma coisa muito séria pode acontecer comigo, por um lado, pelo lado da doença, pelo lado da economia, por alguma vulnerabilidade, pelos dois lados, alguma vulnerabilidade parece que nos espreita. Então, a ideia mesmo é quase um instinto humano, né? A ideia de você ficar atento e alerta e antecipando obsessivamente, não é, a saída, ou preparando a saída e engendrando caminhos de escape e de fuga da situação mais ameaçadora que possa surgir. Você falou é quase instintiva, não, é instintiva, né? O nosso cérebro foi desenhado para estar vigilante, né, das ameaças, porque o objetivo é a proteção da nossa vida, né? Mas, como seres humanos, que a gente tem esses 3 tipos dos cérebros, a gente fica retroalimentando isso, né? Então, a gente precisa retreinar a mente a olhar os positivos também, né? Por exemplo, digamos que você teve, nos velhos tempos, aqueles que a gente podia sair na rua, tá? Imagina que você teve um dia maravilhoso, você levantou, foi andar no parque, estava um dia bonito, você encontra um amigo, vocês vão lá tomar água de coco, aí você vai para o trabalho, tem um dia super produtivo, excelente, tudo perfeito. Voltando para casa no fim do dia, alguém dá uma leve batidinha no seu carro, né? Aí alguém te pergunta, como foi seu dia, Mário? Você vai dizer, nossa, bateram no meu carro. Apagou o dia inteiro de coisas boas, né?
Então, por isso que muitas vezes a gente fala até nos programas de mindfulness ou como sugestão, né, de como melhorar a qualidade de vida. Praticar, por exemplo, diário de gratidão, né? Quer dizer, cada dia senta e escreve pelo menos 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia. Pode ser simples. Ah, passei na rua, lá, alguém me deu um sorriso tão legal, ou vi uma coisa bonita. Não precisa ser, ganhei na Mega Sena hoje. Essas pequenas coisas para ir treinando o nosso cérebro a ver mais coisas, as coisas boas que a gente tem. Isso pode ser mais difícil da maneira como você falou em certas situações de hoje, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa agradecer ou estimular a gratidão em relação a coisas internas nossas mesmo, não é? Certas características que nós temos, que nós fomos, digamos assim, por algum acaso, fomos visitados por esses, digamos, atributos, não é? Por exemplo, hoje na live da tarde, né? Que ele estava falando, nossa, agora estou cozinhando, estou mais limpando a casa com o meu filho, ou estou mais próximo. Tem coisas bacanas também para a gente ter grato, né? Minha vizinha, eu tô, ainda mais que eu voltei de viagem, estou de quarentena restrita, né? Minha vizinha falou assim, nossa, a Nespresso não vai entregar café, você tem algumas cápsulas aí para me emprestar? Deixou na minha porta lá uma coisa. Então, não é uma coisa para eu estar grata? Estou aqui presa dentro de casa, alguém me deixa o café na porta. É muito bacana, né? É só olhar, né, que vai ter as coisas para a gente olhar, por mais difícil que esteja, né? Por exemplo, aqui eu estava no norte da Tailândia, essa época é época de queimadas, então o nível de poluição é altíssimo. Você não vê mais o céu, não dá para ver a montanha lá. Eu chego aqui, ai, nossa, esse céu azul lindo, né? Pô, sou super grata de estar vendo isso, né? Então é treinar esse olhar para as pequenas coisas mesmo. Isso melhora o nosso bem-estar, né? Uma coisa que eu queria saber de você, Marina, é que você falasse um pouco mais sobre esse centro que você foi fazer na Tailândia, New Life Foundation. New Life Foundation. E onde é, e o que faz, e como é que foi a sua experiência lá. E conta para gente. A New Life Foundation é um centro de recuperação baseado em mindfulness. Completou agora, esse ano, completa 10 anos de existência. Nasceu como um centro de recuperação mais de adicção, né? De pessoas depois da fase de detox de álcool e drogas, mas hoje a gente tem uma variedade de pessoas se recuperando de ansiedade extrema, de depressão, de burnout, né? Tem gente que vai só para dar um tempo, né? Teve uma moça que veio lá, eu vim aqui só dar um respiro bem longo, né? Precisa dessa pausa, às vezes. Então, vem gente do mundo inteiro, encontrei gente de 18 a 70 anos, com esses backgrounds totalmente diversos, né? É uma vida em comunidade, né? Então, todo mundo, quem trabalha lá, né, como era o meu caso, mora e trabalha lá, e quem está lá pode estar como convidado. Não, quer tirar umas férias e descansar, posso passar lá uma semana, ou como voluntário ou como residente, né, que faz esse programa inteiro. Então, tem yoga, tem meditação, tem os psicólogos, tem a natureza, tem os grupos, né, por afinidades. É um trabalho super lindo. E quando a gente tem uma reunião todo dia de manhã,
e quem vai embora pode fazer um depoimento, né? Então, é tocante ver, às vezes, em pouco espaço, em pouco tempo, grandes transformações nas pessoas, né? Quer dizer que New Life significa Uma nova vida. estabelecer começar uma nova vida. Ou uma nova forma, né? Às vezes vem casais também, né? O casal de aposentados ou o casal restabelecendo a relação. É super variado o que leva cada um lá, né? Eu repensar, quero dar um novo rumo para a minha vida, é um espaço bastante bacana para isso. Infelizmente, por conta do corona, está temporariamente fechado, foi por isso que eu voltei mais cedo. Então, temos que aguardar aí o que acontece no mundo para que seja seguro reabrir lá. Quer dizer que você teve que interromper a rotina que você teria, né? A sequência que você teria lá, por conta da pandemia. Meus planos eram voltar no início de maio. Então, conforme foi escalando mundialmente, né? Eles acharam mais seguro para proteger todo mundo, fechar, e até para permitir que os voos, né? Por exemplo, eu estava no aeroporto de Londres, parecia aqueles pós-guerra, né? Totalmente vazio, tudo fechado, um monte de voos cancelados, um monte de gente. Meu país está em lockdown, não consigo chegar, né? Então, acho que foi uma sábia decisão. A gente vê líderes em épocas de crise, quando sabem tomar decisões difíceis, né? Mas de uma forma generosa e compassiva. Você se sentiu, de alguma maneira, melhor porque você domina essas técnicas, tem esse patrimônio seu ligado a essa Com reflexão? certeza, com certeza. Eu acho que até para poder dar suporte para as outras pessoas e não entrar nessas neuras de sofrer por antecipação, né? Vamos vivendo cada coisa conforme elas acontecem. Isso não quer dizer, às vezes as pessoas falam, não, mas não dá para eu viver só no presente. Não, quando eu falo que é viver no presente, não quer dizer que a gente não faça planejamento, né? Mas uma hora eu vou sentar, não, agora eu vou planejar, agora eu vou decidir, né? Mas a prática também dá uma clareza mental para a gente fazer as decisões de uma forma mais assertiva e não impulsiva. Então, eu acho isso bastante importante. E Porque não só você assim. pode falar. Não, e não Porque só você nessa certamente situação, né, mas em outras situações, né, de desafios profissionais ou até de doenças, a prática sempre me deu, sabe, uma estabilidade, uma resiliência. Não é que eu não sofro, que eu não choro, que eu não fico triste, que eu não fico brava, né? Mas é mais fácil, que nem João Bobo, né? Que fica tão, não vai tão para o chão e volta, né? Eu vou e volto, né? E eu acho que esse desenvolvimento da resiliência, acho que é um dos maiores benefícios que eu vejo que a prática traz para mim. Uma coisa que me atrai é a ideia de que você tem esse patrimônio seu, você consigo mesmo acha que tem reservas. Você não chegou no limite. E mesmo que aconteça alguma coisa, você tem lenha para queimar, como se diz assim. Exatamente. Por isso que a gente fala, né, que eu até comentei mais cedo, então só para reforçar, a importância da prática regular, porque a gente vai criando esse repositório, né, essa estrutura diferente.
Não é que quando eu estou com insônia, ou estressado, ou ansioso, que a prática não vai me ajudar. Ela vai, mas ela não pode ser só um band-aid, né? Eu realmente estou criando esse reservatório para enfrentar os desafios de uma forma mais tranquila. E nota-se que você, obviamente, tinha um plano que foi alterado, você teve seu plano cortado no meio, lá quando você estava. Não se faz uma viagem para a Tailândia assim, não se planeja uma viagem de meses para, assim, de forma banal e descartável. Então, isso certamente demandou alguns meses, pelo menos alguns meses, para você planejar, abrir espaço para isso. E isso foi cortado no meio por uma coisa absolutamente grandiosa, avassaladora e talvez até muito difícil de qualquer ser humano absorver de uma maneira completa. É quase que você se sente na mão do destino, do acaso ou do incontrolável. Além do que você teve que se deslocar em meio a tudo isso. Você estava numa região de alto perigo, teve que se deslocar em condições um pouco desconhecidas e voltar para o seu país. Nisso, quer dizer, há muita coisa envolvida nesse complexo movimento que você fez, não acha? Bastante. Foi uma avalanche de emoções, né? E é só reconhecer que estavam todas presentes, né? Então, claro, tem a frustração de voltar antes, né? Porque é um trabalho, né? Que ainda tinha algumas coisas que eu queria desenvolver lá. Um pouco de luto, né? Por essa perda, né? E, ao mesmo tempo, tem a felicidade, né? É um momento difícil, é bom eu estar perto dos meus filhos aqui, né? Então, e da família, dos amigos. Então, aceitar, é o que a gente fala da impermanência, né? Então, em Mindfulness, a gente fala muito da impermanência. Então, a gente treina na prática com tudo. Perceber que a minha respiração começa e termina a cada momento, né? Que meus pensamentos chegam e vão, que minhas emoções também chegam e vão, né? Até quando tem essas grandes impermanências, né? Ou a gente perde o emprego, perde alguém querido, ou perde o chão, às vezes, com essas situações como a gente está, né? Não é exatamente aderir a um desapego absoluto, né? Não é uma frieza, não. É saber que isso faz parte da vida, né? As coisas boas e as coisas ruins. E aí que entra o não julgamento, né? É saber que os dois fazem parte da nossa vida. Muito legal. A gente já está caminhando para o final. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é a seguinte: o que Mindfulness pode contribuir para a vida depois dessa epidemia, dessa pandemia, esse reinício aí, essa retomada, um pouco ainda sob interrogação, não é? Como é que nós vamos sair disso? Eu acho que uma das coisas é justamente isso da gente não ficar tão desconfortável com o desconhecido, né? Eu acho que a prática com essa curiosidade treina a gente a estar mais confortável com esse cenário desconhecido e que muda. E eu acho que a gente tem que expandir muito assim, para a consciência, né? Ontem teve uma live com quase 21 mil pessoas, com o Jon Kabat-Zinn, que é uma das pessoas responsáveis por trazer mindfulness para o mundo ocidental, lá desde 79 na Universidade de Massachusetts, né? Então ele coloca:
A gente também tem que olhar o que a gente está fazendo com o ambiente, né? Às vezes, talvez isso seja um sinal, né? Ó, homens, vocês não estão cuidando disso. Se a gente vê o que aconteceu lá em Veneza, eu fiquei impressionada, né? Em alguns dias, os canais estão transparentes. Passou mais uns dias, tem golfinho nadando lá. Então, assim, a natureza tem essa capacidade de recuperação, e a gente é parte da natureza. Então, eu acho que é ver como a gente pode usar isso realmente para voltar um pouco para o que precisa ser, né? Com essa nota de espécie de, se eu pudesse dizer, talvez de um estímulo ao turismo interior. Gostei do turismo interior, legal. E, né, com toques, digamos assim, ambientalistas, e uma outra orientação para o consumo, e do consumo da atenção, né? Eu queria, antes de me despedir de você, eu queria lembrar que amanhã nós temos mais 2 lives. Quer dizer, temos várias lives programadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até agora. Nossa. Amanhã nós temos 2 lives. Uma às 17 horas, com o cientista social Luiz Mauro Sammartino, sobre crise e o cuidado de si. De certa maneira, uma espécie de continuação dessa de hoje, mas falando sobre a vida em sociedade, a vida com os outros. Depois de noite, às 20 horas, nós vamos falar sobre saúde mental com o neurocientista e psiquiatra Rodrigo Bressan. No sábado, nós temos 2 lives também. Com o Luiz Hans, às 10h30, psicoterapeuta, modos de conviver sobre o mesmo teto durante a quarentena. E às 14 horas, o Rodrigo Petroni, escritor e professor de filosofia, fala sobre o Yuval Noah Harari e o mundo pós-Covid-19. Na segunda-feira, nós temos também 2 lives. Pais e Filhos, a convivência e isolamento, com Adriana Friedman. Segunda, às 17 horas. Às 19h30, nós temos uma live surpresa, que nós vamos anunciar na própria segunda-feira, e essa será às 19h30. Mas já está acertado. Terça-feira, em horário a confirmar, teremos ruptura e reconstrução dos laços sociais com o advogado e professor da GV, José Garcês Girardi. E, em data e horário ainda a confirmarmos na semana que vem, o Covid-19 e o estado de exceção. Nós estamos vivendo, obviamente, uma situação complicada, porque parece que tudo virou exceção, de repente. Inclusive, nós não saímos, os poderes funcionam de outro jeito. Isso parece ser uma situação que já vem de antes, só que se acentuou agora com esse caso, com essa nossa pandemia. E será com o professor de filosofia, Oswaldo Jacóia Júnior. Eu queria agradecer extremamente a Marina Neumann por essa oportunidade, por esse encontro, por essa reflexão, por essa prática, por compartilhar conosco a sua experiência. E, Marina, volte sempre, vamos fazer outros. Esperamos que a pandemia aconteça de passar logo, mas, se não, certamente queria te chamar para voltar e compartilhar conosco essa sua experiência. E eu, então, dirijo a você a minha gratidão. Eu que agradeço também você e a todos que estiveram aqui. E uma ótima noite, e sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Antes da gente terminar, eu queria agradecer a equipe da Casa do Saber. Eu queria fazer os agradecimentos de praxe. Bruno Santos, videomaker, nosso
o homem das câmeras e dos sons, o Danilo Andrade, que é o comandante de todos os sistemas, que monta essa live, que vigia, que nos orienta. O Denis Fernandes, que é o comandante da área de design e de redes sociais, que faz a divulgação enfim, constrói a personalidade dessa nossa live. E a inteligência dos curadores Isadora Jardim e Guilherme Pérez. Muito obrigado e boa noite.